Muito bom estarmos juntos na presença do Senhor. Já louvamos, já oramos. Agora convido você a abrir a sua Bíblia em 3 João, terceira epístola de João. No final da Bíblia, Apocalipse é o último livro, Judas é o penúltimo, 3 João, o antepenúltimo livro ou carta. Nós vamos ler a partir do versículo 9. 3 João, capítulo 1, a partir do versículo 9. Diz assim, 3 João, capítulo 1, a partir do 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o líder entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu vos visitar, trarei à memória as obras que ele faz, as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós, como se isso não fosse o bastante. Ele não recebe os irmãos, como também proíbe de fazê-lo os que querem recebê-los, e ainda os exclui da igreja. Amado, não imites o mal, mas sim o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu a Deus. Mas quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Senhor, obrigado por essa manhã que aqui nos reúne como igreja. E sabemos que não somos perfeitos, estamos sendo trabalhados pelo Senhor, mas rumo a sermos como Cristo é. Pois para isto o Senhor nos chamou, e por isso que nessa manhã o Senhor se digne de continuar trabalhando em nós, a fim de que no último dia possamos sim sermos reconhecidos como filhos e filhas do Senhor. É a nossa oração para a tua glória mesmo, e em nome de Jesus, amém. Dizem que onde há fumaça, há fogo. Onde há gente, há problemas. Essa máxima, creio que pode ser observada em todo e qualquer grupo humano, seja num ambiente de trabalho, há ambientes de trabalho que são de fato desafiadores. Só o fato de alguém aqui talvez lembrar que amanhã é segunda-feira já dá um frio, uma angústia. Há problemas em lares, dentro de casa, conflitos. E é claro que há problemas também nas igrejas, em cada igreja, em qualquer igreja. Como nós vemos aqui, nesse pequeno texto, essa segunda parte de 3 João, que vai tratar especificamente de um homem de nome Diótrefes. João diz que escreve uma carta à igreja, mas Diótrefes não recebeu, ou seja, não leu a carta. Impediu que a carta fosse lida, talvez tenha destruído a carta. E João vai dizer que esse Diótrefes gosta muito de ser o líder entre eles. É possível que a igreja nesse tempo ainda fosse regida por um presbitério, um tempo em que a igreja não era dirigida por um pastor, mas por um colegiado de pastores, um grupo de presbíteros, onde cada um poderia assumir uma função
Mas Diótrefes queria ser o principal. E não apenas agia como se fosse, mas agia de forma abusiva. Porque ele não apenas caluniava, falava mal de João, porque não queria aceitar a influência apostólica de João naquilo que ele poderia dizer ser a sua igreja. Quem manda aqui sou eu. Mas também impedia, além de não receber os evangelistas que passavam em viagem, em seu trabalho missionário, impedia que outros irmãos os recebessem, e os que se atreviam a receber, ele os expulsava da igreja. Sujeito com um temperamento extremamente complicado. E que João, por causa dessas atitudes, chega inclusive a questionar a sua identidade cristã. Porque o João vai dizer assim no versículo 11, a Gaio, o destinatário da carta: amado, não imites o mal, mas sim o bem. Quem faz o bem é de Deus. Mas quem não faz, quem faz o mal, não viu a Deus. A pergunta, irmãos, é: por que Deus, na sua soberania, permitiu que esta pequena carta, na verdade, 3 João, junto com 2 João, está entre as menores cartas do Novo Testamento? Aqui na minha Bíblia, por exemplo, toma apenas meia página de Bíblia. Por que o Senhor permitiu que essa pequena carta, com essa situação, com esse caso, chegasse até nós? Eu tenho para mim, tenho algumas percepções e quero compartilhar com você nessa manhã. É possível que Deus tenha permitido que essa carta chegasse a nós para que a gente não romantize a igreja. Porque esse negócio de ter problema em igreja não é coisa nova. Tem gente que romantiza, por exemplo, a igreja primitiva. Ah, a igreja primitiva. Sim, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, foi uma igreja cheia, assim, do Espírito Santo. Foi, sim, uma igreja muito abençoada. Uma igreja que é referência, sim, para todas as igrejas de todos os tempos, inclusive para nós. Mas nem por isso foi uma igreja isenta de problemas. E diga-se de passagem, de muitos problemas. Atos dos Apóstolos vai falar, por exemplo, de um Ananias e Safira. Vai falar de concílios que a igreja teve que fazer devido a diferenças de pensamento. Vai falar 1 Coríntios, por exemplo, de divisões que havia naquela igreja para falar o mínimo. Você pega as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, e apenas 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, ficam sem a repreensão do Senhor. Mas as demais igrejas tinham situações problemáticas, as quais mereceram a advertência do Espírito de Jesus. E essa igreja aqui, a quem João se dirige nessa sua 3ª carta, tem essa situação, ou essas situações causadas por Diótrefes.
Ou seja, a igreja de Jesus na terra não é e nunca foi perfeita. A igreja perfeita está no céu. Quem aqui hoje gostaria de ser transferido para lá? Uau! Bom, hoje vai ter assembleia, irmãos. Se quiser, a gente manda a carta. Mas a igreja do céu é a igreja triunfante, a igreja que já venceu. A igreja da terra é a igreja militante, a igreja que está lutando, está sempre lutando. E até a volta de Cristo vai estar lutando. A igreja do céu é a igreja dos justos aperfeiçoados. Estão já como Cristo Jesus, por isso lá é céu. Não é porque lá tem mansão e rua de ouro e cristal, mas porque lá nós somos como Cristo Jesus. Aqui nós estamos sendo aperfeiçoados, somos justos em aperfeiçoamento, mas crentes que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Não desiste de nós. E nos recebe como filhos e filhas, e continua a sua obra em nós, prometendo que até o dia dele, ele garante, estaremos de pé diante dele, porque ele é fiel e há de completar a sua obra em nós. Ou é possível que Deus tenha permitido que essa carta chegasse a nós, para que a gente aprenda a autocrítica. Autocrítica. Porque nós podemos ser rápidos, habilidosos e às vezes até ácidos em criticar a igreja, em criticar irmãos, como se nós fôssemos uma entidade à parte, quando na verdade somos parte da igreja. Ou você não faz parte da igreja de Jesus? Você é uma entidade à parte. Está isento de qualquer crítica. Ou você faz parte? Igual uma irmã uma vez estava dizendo assim: mas essa não era essa igreja, tá? Mas ela dizia assim: mas essa igreja tem muita gente complicada. Aí ela parou assim para pensar, respirou e disse: na verdade, a gente é complicado. Isso, irmã. Isso. Autocrítica. E Deus pode nos ajudar a nossa autocrítica por meio da nossa consciência iluminada pelo Espírito, por meio das Escrituras, ou por meio, sabe do quê? Do testemunho da própria igreja. Veja como o João leva a sério o testemunho da igreja. No versículo 3, ele vai falar assim a respeito de Gaio, e a Gaio: pois alegrei-me muito quando os irmãos vieram e em teu favor testemunharam de como andas na verdade. No verso 12, ele vai falar de um Demétrio. Mas, quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, o testemunho da igreja sobre nós nos serve como espelho, para que nós nos enxerguemos, vejamos onde precisamos nos corrigir,
Vejamos onde precisamos melhorar. Vejamos onde precisamos ser aperfeiçoados. Aí alguém diz assim: ah, pastor, mas a gente tem que ficar ouvindo tudo que o povo fala? Não. Mas se quem está falando é alguém que te ama, é alguém que quer o teu bem, e é alguém que você sabe é alguém de Deus, a essa pessoa você deve ouvir. E Deus pode usar essa pessoa para dar testemunho de quem você está sendo, de forma direta, por meio de uma admoestação amorosa, alguém que tenha a coragem santa de falar para você em amor o que você precisa ouvir. É como diz Salmo 141:5: fira-me o justo, e isso será sinal de amor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, que não há de recusá-lo. Ou essa repreensão em forma de testemunho da igreja de Cristo, por meio de um irmão, pode ser de forma indireta também. Por exemplo, às vezes eu oro por alguns irmãos que vivem algumas situações, fico orando. Aí certo dia encontro o irmão e pergunto: e aí, irmão, como está aquela situação? Ah, pastor, faz tempo que resolveu. Eu falo: ah, que bom, irmão, podia ter falado, né? Mas aí, algumas semanas, eu recebi uma mensagem de uma irmã, uma senhora que eu havia pedido oração, e ela me escreve assim: então, como está aquela situação que eu tinha pedido para orar? E quando eu li assim, falei: já resolveu faz tempo. E agora vou escrever, né? Aí escrevi: ô irmã, muito obrigado pelas orações. Graças a Deus já se resolveu. Devia colocar aquele emoji com aquele sorrisinho amarelo do lado também. Então, irmãos, se eu erro, você erra, nós erramos, eles erram. Então, sejamos mais compassivos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais misericordiosos, porque Tiago vai nos dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo, e que bem-aventurados os misericordiosos, disse Jesus, porque receberão misericórdia. Mas com a mesma medida que a gente medir, vamos ser medidos. Então sejamos misericordiosos. E então receberemos também misericórdia. Mas por fim, é possível que Deus tenha permitido que esta terceira carta de João tenha chegado até nós, para que a gente entenda, perceba e veja que a igreja sim tem problemas, mas não só. Eu já ouvi gente dizendo assim: ah, eu vou sair dessa igreja por causa de fulano, por causa disso, por causa daquilo. Aí eu penso assim: bom, vai sair da igreja por causa de uma, duas pessoas?
Mas e as outras? Por exemplo, aqui nessa igreja tinha as situações causadas por Diótrefes? Tinha. Mas tinha também um Gaio. Um irmão hospitaleiro, amoroso, que se dedicava a servir os irmãos. Tinha um Demétrio, que João diz que a própria verdade, ou seja, o próprio Cristo, dava testemunho dele, e o João também dava testemunho. Tinha muitos outros irmãos hospitaleiros, ou seja, tinha muito mais coisa boa acontecendo do que ruim, e coisas boas que todo crente, como eu e como você, precisam, que ninguém pode se abster. Eu lembro de um irmão que me dizia assim: pastor, sabe por que eu não saio da igreja? Porque eu sei que eu fora dela não ficarei melhor. Verdade. Você fora da igreja não vai ficar melhor. E a igreja sem você também não. Porque a igreja sem você é como um corpo sem um braço. É como uma família sem um filho, sem uma filha. É como uma casa sem um tijolo. Imagina essa parede aqui, sem um tijolo ali. Ia fazer falta? Agora, você sem a igreja é como um braço fora do corpo. É como uma ovelha desgarrada do rebanho. É como uma brasa fora da fogueira, do braseiro. O que acontece com a brasa fora do braseiro? Por isso que Paulo vai escrever assim, 1 Coríntios 12, 21, 27. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membros deste corpo. Eu não sei se o Diótrefes se arrependeu, se João teve que ir fazer essa visita, mas tomara, porque o que diferencia a igreja de Jesus de outros grupos humanos não é que ela não tenha problemas, mas como a gente resolve os nossos problemas, no Espírito de Cristo, no seu temor e no seu amor. Hoje é ceia do Senhor, símbolo também de comunhão, porque Jesus morreu na cruz, não apenas para nos reconciliar com Deus, mas nos reconciliar uns com os outros. Ele quebrou o muro da separação e de dois fez um. Por isso, quando nós nos reunimos ao redor dessa mesa e confessamos os nossos pecados e pedimos perdão e nos reconciliamos uns com os outros, nós honramos a Ele, o seu nome e a sua obra em nosso favor. Por isso a minha oração é que a gente participe agora da mesa do Senhor com esse espírito de humildade, no temor e no amor do Senhor, para a glória dEle e para o nosso bem. Amém.